A Previdência Social aqui no Brasil está enfrentando assim um desafio monumental. Mas e se a solução para isso já tivesse sido de alguma forma desenhada? Hoje a gente vai explorar um experimento mental bem fascinante, um plano de ação radical imaginado num texto para tentar resolver essa crise. Vamos mergulhar fundo nesses números e nessa proposta. Olha, para a gente entender a urgência da coisa, a gente tem que falar de números. E esse aqui é o rombo projetado para a Previdência só em 2025. 307 bilhões de reais. É um aumento de 7% em um único ano. Uma cifra que, nossa, por si só, já é bem alarmante e mostra o tamanho do desafio. Agora, dá uma olhada nessa projeção. Se nada for feito, a previsão é que o déficit da Previdência chegue a quase 12% de todo o produto interno bruto do país até o ano de 2100. Isso é quase quadruplicar a fatia que esse problema representa hoje na nossa economia. É uma verdadeira bomba relógio fiscal. E se a gente olhar para 2026, o gasto total que está projetado com a Previdência ultrapassa R$ 1 trilhão. 1 trilhão. É um número tão grande que fica até difícil de visualizar, né? Bom, é com esse cenário em mente que a nossa análise de hoje vai se aprofundar numa narrativa que é fictícia, mas bem plausível. Então, a análise nos leva para um futuro próximo. Imagina só, a gente está em Brasília, numa sala de comissões do Senado. Foi criada uma comissão especial, juntando governo e oposição, com uma missão única e urgente: achar uma saída para essa crise antes que seja tarde demais. E a comissão enxerga o problema exatamente assim: um déficit que, literalmente, engole futuros. O trabalho deles não é só sobre números, é sobre a sobrevivência fiscal do país. Essa aqui é a declaração de propósito da comissão. Eles sabem o que está em jogo. O envelhecimento da população é um fenômeno global, mas aqui no Brasil ele se soma a problemas bem nossos, como dívidas que foram perdoadas e um desequilíbrio atuarial que só cresce. Sabe, a diferença entre o que se arrecada e o que se promete pagar lá na frente. Ficar parado simplesmente não é uma opção. E para atacar um problema desse tamanho, eles criaram um método, sabe, bem estruturado, em 5 passos. Isso dá para a gente um mapa bem claro de como eles planejam desmontar a crise e construir uma solução. Vamos acompanhar cada uma dessas etapas. Começando então pelo primeiro passo. Antes de pensar em qualquer solução, é preciso ter um diagnóstico. E um diagnóstico brutalmente honesto. Um raio-x completo, sem filtro nenhum, de todas as falhas do sistema atual. O interessante aqui é ver como o processo foi mapeado. De um lado, as ações básicas do dia a dia. No meio, os métodos que já não funcionam. Muita burocracia, sistemas antigos. E, por fim, os recursos. Um orçamento que já está sobrecarregado. Fica muito claro onde estão os gargalos do sistema. Essa frase, de um deputado fictício, resume perfeitamente a conclusão do diagnóstico. O sistema não é só deficitário, ele é uma dívida viva que cresce sozinha. E aí vem o grande dilema. Como é que se faz os cortes necessários sem penalizar justamente quem mais precisa? Ok, com o diagnóstico na mão, a comissão avança para a fase que eles chamaram de oficina. É aqui que eles param de só analisar o problema e começam de fato a desenhar soluções. O primeiro princípio da oficina é bem simples e direto. O que pode ser completamente eliminado? Quais processos, redundâncias ou burocracias podem simplesmente deixar de existir para tornar o sistema mais ágil e mais barato? O segundo princípio é o da redução. Aquilo que não dá para eliminar, mas que pode ser diminuído de forma significativa. Onde é que dá para enxugar gastos, processos ou até privilégios para aliviar a pressão nas contas? E por último, o terceiro princípio. O que é que precisa ser adicionado, que novos mecanismos, tecnologias ou até fontes de receita precisam ser criados para que o sistema se torne sustentável no longo prazo? E aqui a gente vê exemplos bem concretos de como essa estrutura foi aplicada. Eliminar a duplicidade de auditorias para ganhar eficiência. Reduzir o rombo que vem da economia digital, aumentando a contribuição de forma progressiva. E adicionar um mecanismo ousado, forçar todos os 3 poderes a contribuírem com o orçamento. Na terceira etapa, a da revisão, as ideias são refinadas. Aí surge a proposta de usar inteligência artificial. Um alerta de risco importante é levantado sobre o impacto no empreendedorismo dos MEIs. E uma pergunta crítica que ninguém pode ignorar. Adianta fazer tudo isso se a questão dos juros não for resolvida também? Agora a gente chega no clímax da reunião. Depois de todo esse trabalho de diagnóstico e de ter ideias, a comissão precisa tomar decisões. Das 18 melhorias propostas, eles têm que escolher as 5 que realmente podem mudar o jogo. E aqui estão as primeiras decisões votadas.
Elas focam em eficiência, com a unificação das auditorias e o uso de IA. Focam em justiça, com o aumento das contribuições digitais e o corte de privilégios. E também olham para o cidadão, propondo um estudo para reduzir o custo da energia. Mas a decisão mais importante, essa ainda estava por vir. E essa é a grande proposta, a mais radical e talvez a mais necessária. Um pacto que obriga todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, a destinarem de forma automática 5% dos seus orçamentos anuais para a Previdência. O ponto-chave aqui é que isso força uma responsabilidade compartilhada e uma busca por eficiência em toda a máquina pública. Mas uma decisão, por mais brilhante que seja, não vale nada sem um plano de ação, né? E isso nos leva à etapa final. A comissão traduziu tudo numa planilha simples, mas poderosa, com metas claras, ações específicas, responsáveis definidos e prazos. Isso transforma a intenção em compromisso. E é assim que termina a narrativa da comissão. Um plano audacioso, estruturado e com responsabilidades bem definidas. Mas agora a análise nos convida a sair um pouco da ficção e voltar para o mundo real. O próprio autor do texto faz essa provocação. Tudo isso que a gente viu até agora, a colaboração, as decisões difíceis, o plano de ação, foi um exercício de imaginação. Uma demonstração de como um problema tão complexo poderia ser abordado. Mas a pergunta que fica é, por que isso tem que ser apenas um sonho? E aqui está a conclusão da análise original. O autor, Ricardo Augusto de Oliveira, se identifica como só um cidadão. E ele encerra com o desafio, levar essa ideia, esse sonho, aos representantes reais. A proposta é transformar um exercício de ficção em uma pauta para o debate público de verdade. É uma provocação final sobre o poder que a cidadania tem para transformar a realidade.